A neurose obsessiva que também pode acabar tendo ramificações, como por exemplo o transtorno obsessivo compulsivo na linguagem moderna, é uma condição psíquica complexa que afeta profundamente a vida das pessoas. Na psicanálise, essa condição é entendida a partir de uma série de fatores inconscientes que se origina lá na infância e se desenvolve ao longo da vida. Para compreender como a neurose obsessiva se forma e como ela pode ser tratada, a gente precisa entrar em alguns conceitos centrais da psicanálise, como a formação do superego, os mecanismos de defesa e a dinâmica entre o consciente e o inconsciente. A neurose obsessiva geralmente começa a formar durante a infância, lá naquela fase que a gente conhece como fase anal. Nessa fase ocorre a questão do controle dos esfíncteres. E nesse interim sobre o controle dos esfíncteres também entra o controle das emoções, o controle das fezes. É um momento em que a criança aprende a entender a partir do seu corpo como controlar determinadas situações. Em um contexto onde a criança enfrenta conflitos internos relacionados aos seus desejos e às proibições impostas por figuras de autoridade como os pais. Então, nesse momento, a criança ela está desenvolvendo essa relação com os cuidadores e tem determinadas situações como pensamentos, sentimentos que ela entende que talvez não seja tão assim aceitável naquele momento. Freud sugere que esses conflitos geram uma tensão interna que é então reprimida pela criança. No entanto, essa repressão não elimina o conflito. Ao contrário, esse conflito é deslocado para o inconsciente, onde continua a exercer uma pressão significativa sobre a mente da pessoa. O indivíduo com uma neurose obsessiva costuma desenvolver um superego extremamente rígido e punitivo. Esse superego é a internalização das proibições parentais e sociais, funcionando como uma espécie de censura interna que controla os impulsos e os desejos inconscientes. O resultado é um constante sentimento de culpa e ansiedade que se manifesta na forma de pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos, numa ideia de que se manifestar aquilo que se sente talvez possa ser abandonado, aumentando essa ansiedade. Na teoria lacaniana, a neurose obsessiva é compreendida como uma estrutura complexa que envolve uma relação particular com o desejo e o grande outro. Diferente de outras neuroses, o obsessivo apresenta uma ambivalência em relação ao desejo, vivendo em constante hesitação e dúvida. Esse conflito emerge em uma posição inicial em que o sujeito se coloca como falo do outro. Geralmente, esse outro passa a ser a mãe no início da vida, tornando-se um objeto de desejo desse outro. Isso explica a necessidade da criança em querer fazer tudo certo, tudo organizado para não ser abandonada, deixar tudo em ordem, e acaba então escondendo seus verdadeiros sentimentos em relação a esse outro para ser aceito. Com o tempo, no entanto, essa posição alienante deve ser superada para que o sujeito possa reconhecer e assumir seu próprio desejo. É aí que está a grande questão. A falha em realizar essa transição pode levar à formação de uma neurose obsessiva, caracterizada por comportamentos repetitivos, ruminações mentais e uma constante luta entre a necessidade de se submeter ao desejo do outro e a vontade de afirmar o seu próprio desejo. Fica aquela dúvida, aquela ambivalência, faço isso ou faço aquilo, eu faço o que eu desejo ou faço o que o outro deseja. Nesses pensamentos vão criando então esses elementos que a gente chama de neurose obsessiva. Na neurose obsessiva o desejo permanece, mas é vivido como impossível, não se pode realizar, levando a comportamentos de lentidão, dúvida e uma dificuldade geral em alcançar a satisfação. Essa dinâmica cria um sujeito que, por um lado, busca sustentar esse grande outro, mas, por outro, manifesta pulsões agressivas que visam destruir esse mesmo outro, o que resulta em sintomas e defesas específicas como o recalque, como o isolamento do afeto e a formação reativa. O tratamento psicanalítico leva a pessoa a reconhecer esses mecanismos e a trabalhar em direção a uma maior autonomia em relação ao seu desejo, separando-se desse grande outro, de forma que possa lidar com a sua angústia e as suas pulsões de uma maneira mais saudável. A partir disso, a gente entende que no contexto lacaniano a estruturação da obsessão vem de uma compreensão sobre o outro, ou o grande outro, e o desejo da pessoa. Como cita Bruce Fink no seu livro Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana, o obsessivo procura neutralizar ou aniquilar o outro, pois ele é o motivo da ambivalência. Porém, esse esforço é em vão, ficando a angústia dessa relação com o outro. Então, nesse caso, a pessoa que gera uma neurose obsessiva, ela tem um pensar, um refletir sobre essa situação.
ela tenta sair desses pensamentos provocando uma ação, que depois nós vamos falar sobre a compulsão. Porém, quando falamos da neurose obsessiva, estamos falando desse ruminar, de ficar nesses pensamentos do que deve ser feito ou que não deve ser feito. Eu sigo o meu caminho, eu sigo o caminho do outro. Faço isso ou faço aquilo. Fica uma dúvida constante. E percebam que na neurose obsessiva nós falamos muito mais de um pensar do que um sentir. A pessoa que tem uma neurose obsessiva, ela tem mais dificuldade de expressar esses sentimentos. A neurose obsessiva pode ter impactos devastadores na vida de uma pessoa. Os pensamentos obsessivos, que são intrusivos, chamamos de pensamentos intrusivos e repetitivos, acabam consumindo uma grande quantidade de energia mental, tornando difícil para o indivíduo se concentrar em outras atividades. Esses pensamentos geralmente estão associados a medos irracionais, como medo de contaminação, medo de cometer um erro, medo de falhar, ou de causar algum dano a si mesmo ou a outras pessoas. Também surge uma ideia muito grande de um certo perfeccionismo. Eu quero deixar tudo em ordem, quero deixar tudo certo, quero deixar tudo alinhado. Por quê? Porque existe por trás disso um grande medo de uma punição. Se eu não deixar em ordem, posso ser punido. Assim como aquela criança na fase anal tinha seus pensamentos, suas fantasias inconscientes, e essas fantasias acabavam gerando certos pensamentos que iriam gerar depois um determinado comportamento. Porém, esses pensamentos ficavam presos ali na mente, sendo então considerados ruminantes. Já o comportamento compulsivo está relacionado a ações repetitivas que a pessoa realiza na tentativa de neutralizar ou reduzir a ansiedade causada por esses pensamentos obsessivos. Ou seja, esses pensamentos intrusivos na vida dela. Esses comportamentos podem incluir lavar as mãos repetidamente, verificar constantemente se as portas estão trancadas, ou organizar objetos, deixar tudo alinhadinho, tudo certinho, excessivamente preciso. Embora essas ações possam oferecer um alívio temporário, elas não resolvem o problema que está surgindo ali. E com o tempo tendem a se intensificar, interferindo significativamente na vida da pessoa. É quando começa a interferir na vida da pessoa que falamos de um transtorno. O neurótico obsessivo compulsivo, ele pensa e tem uma ação, pensa e tem uma ação. Essa ação é justamente para anular os efeitos desse pensamento. Vamos pegar um exemplo aqui? Uma pessoa ela pode pensar na morte da outra pessoa. Porém, quando ela pensa isso, ao invés de sentir os impactos, ela vai procurar fazer uma ação que vai eliminar esses pensamentos. Nesse momento de pensar a morte de uma pessoa, o neurótico obsessivo, o que ele tem na verdade é um medo de que isso realmente aconteça e que ele tem uma certa capacidade, um certo poder de fazer aquilo acontecer. Então, para que isso não aconteça, para que ele não seja pego, para que ele não seja punido, ele faz essa ação que aí se une à obsessão com a compulsão. Então, a obsessão em si é muito mais ligada a ruminar. A compulsão é uma ação que visa anular os efeitos desses pensamentos. A psicanálise oferece uma abordagem profunda para o tratamento da neurose obsessiva. O processo analítico visa trazer à tona os conflitos inconscientes que dão origem aos sintomas obsessivos e compulsivos. Ao explorar essas experiências da infância, as dinâmicas familiares, as emoções reprimidas por conta do isolamento do afeto, o psicanalista acaba ajudando o paciente a entender de onde vem essa manifestação da neurose obsessiva. É muito importante a gente frisar aqui a necessidade de se falar sobre os sentimentos. Um dos principais objetivos do tratamento é enfraquecer essa rigidez do superego que pode estar ligado muito a uma punição, permitindo que o paciente desenvolva uma relação mais saudável com os seus desejos e os seus impulsos. Aquilo que antes ele tinha como uma ruminação de que não poderia acontecer, ou aquela ambivalência, ou aquela formação reativa, tem então um novo caminho. O paciente acaba tendo aí uma flexibilização desses pensamentos e um superego muito menos rígido. Isso pode envolver a identificação e a modificação de crenças e padrões de pensamentos distorcidos, bem como a promoção de uma maior aceitação de si mesmo. A forma como lidamos com a neurose obsessiva na análise visa direcionar o analisando a falar mais desses seus sentimentos, expressar sua raiva, sua angústia, seu medo e até os sentimentos que são bons, como o amor, como alguma coisa assim, como o carinho. Enfim, é direcionado muito mais a falar de sentimentos, que essa é uma das dificuldades por conta do isolamento do afeto. Isso não quer dizer que uma pessoa obsessiva não tenha sentimentos, mas que esses sentimentos não são claramente expressados, justamente por conta dessa questão do isolar do afeto. Isolar uma raiva, isolar um ódio ou alguma coisa nesse sentido.
Para além da análise, também é importante que as pessoas com neurose obsessiva aprendam a lidar com seus sintomas no dia a dia. Práticas como meditação, como observar mais os seus pensamentos, como ter reflexões sobre como está se comportando diante de uma situação, pensar sobre os seus sentimentos, tudo isso pode ser útil para reduzir uma ansiedade e melhorar o controle sobre os pensamentos obsessivos. Além disso, estabelecer uma rotina diária ajuda a estruturar aí a forma como se lida com essa realidade e também a minimizar os impactos dos comportamentos compulsivos, proporcionando uma sensação de controle e de estabilidade. Então, a neurose obsessiva é uma condição complexa e profundamente enraizada na psique, mas com tratamento adequado é possível alcançar uma melhora significativa na qualidade de vida. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro o que seria a neurose obsessiva no nosso dia a dia, aquelas pessoas que ficam repetindo pensamentos, aquelas pessoas que são extremamente sistemáticas, organizadas, detalhistas, pessoas que gostam de tudo certinho como um certo perfeccionismo. Na verdade, elas estão incorrendo aí a uma possibilidade de tentar anular uma punição. Uma punição devido a essa questão de não estar com as coisas certas, não está tudo alinhado. Isso está ligado à nossa fase anal, que é o controle dos nossos esfíncteres e também na nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos. Mas claro aqui? Beleza? Se você tem alguma dúvida, manda aí, deixa nos comentários e a gente vai conversando sobre isso. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.